Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do IME, o Instituto Militar de Engenharia, no ano de 2009/2010, numa prova de primeira fase, e lá na prova é a sexta questão, ok? Vamos ao enunciado do problema. O enunciado diz o seguinte: seja S o valor da soma 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais reticência mais 79 ao quadrado. Aí ele diz: o valor de S satisfaz que condição aqui nas alternativas, né? Observe que S é o valor da soma dos quadrados, né? Aqui você tem a soma dos quadrados dos naturais ímpares de 1 até 79, ok? A gente sabe que é conhecida uma fórmula fechada para calcular a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Inclusive, aqui no canal você vai encontrar uma playlist intitulada Soma das Késímas Potências dos n primeiros números naturais. E nessa playlist, se você procurar essa playlist lá, um dos vídeos vai ter como título, né? A soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Aí lá, né, eu ensino como obter uma fórmula para a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Só que quando eu falo soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, inclui os números pares e os números ímpares, ok? E na soma que ele traz aqui no enunciado, só tem a soma dos quadrados dos naturais ímpares de 1 até 79, ok? Então vamos à solução desse problema. Observe o seguinte: a soma que ele chama de S, né? Ela é a soma 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado até o 79 elevado ao quadrado, ok? Portanto, eu tenho aqui o que? A soma dos quadrados dos naturais ímpares de 1 até 79. O que a gente conhece é uma fórmula, né, para esse caso aqui, ó. O caso em que você soma tanto os ímpares quanto os pares. Então, no caso, a gente teria como calcular em função de n, né, ou seja, uma fórmula fechada, para o que aqui eu vou chamar de Q, né, que seria essa soma aqui. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, somado ainda com reticência, indo até o 79 ao quadrado. Então, a gente tem uma fórmula fechada para calcular essa soma aqui, né? É só olhar a fórmula da soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, e lá na fórmula você tira o n e coloca o quê? 79, né? Porque isso aqui é a soma dos quadrados dos 79 primeiros números naturais. Mas aqui o que eu quero é muito menos, eu quero somente os ímpares até 79. E aqui está em excesso os quadrados dos pares. Então vamos escrever a soma dos quadrados dos naturais pares de 2, no caso até 78, e vou denominar essa soma de P, tá certo? Então P vai ser 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais, indo até, como eu só estou contando os pares, então nesse caso vai até 78 ao quadrado. E aí observe que há uma relação entre a soma que ele pediu no enunciado e essas duas somas que eu vou utilizar para resolver o problema, ok?
Note que o S do enunciado, ele é simplesmente a diferença entre a soma que eu denominei de Q e a soma que eu estou denominando de P. Então o S, né, que a gente está querendo é simplesmente o Q menos P, ok? E Q, como eu já disse, Q é a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, né? Quando n é 79. Então isso aqui tem como a gente obter. Esse aqui a gente tem que parar para calcular o P, né? E depois é só subtrair que a gente tem o valor de S. Então vamos inicialmente calcular o valor de Q, tá certo? Então vamos a uma nova tela. Aí observe que Q, a expressão Q, né? Ela é a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, isto é, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais reticência indo até 79 ao quadrado. E aí, como eu disse para vocês, se você consultar a playlist da soma das késmas potências dos n primeiros números naturais, que tem aqui no canal, você vai encontrar, em um dos vídeos, né, você vai encontrar a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. E aí está dito lá que a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, né, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado e assim por diante, até n ao quadrado, né, está feito lá nessa videoaula, que dá como resultado n mais 1, 2n mais 1, dividido por 6, ok? Há um 6 aqui embaixo dessa expressão. Então essa é a fórmula que me dá a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Aí a nossa soma só vai até o 79, então basta aqui na fórmula a gente trocar o n por 79. E aí fazendo isso, vamos ter que o valor de Q é 79, que multiplica 79 mais 1, que multiplica 2 vezes 79 e ainda somado com 1. Tudo isso dividido por 6. E aí fazendo as contas vamos ter o seguinte, Q vai ser igual a 79 multiplicado por 80, né? Vezes 2 vezes 79 dá 158, mais 1, 159. Isso tudo dividido por 6. Aí note que o 6, ele é 3 vezes 2, e se você observar, tem um fator par e tem um fator múltiplo de 3 aqui. Então, simplificando isso, podemos escrever da seguinte maneira, né? 79 eu vou repetir, o 80, né? Eu vou colocar 40 no lugar de 80, vou dividir por 2, e o 159 vou dividir por 3, dando o quê? 53. E aí esse 6 do denominador, ele não aparece mais. Aí observe que a gente acabou, né, de achar o valor de Q, certo? O que ele é o resultado da multiplicação de 79 por 40 por 53, que eu vou preferir deixar assim, tá certo? Então o que ele vai ser 79, tá certo? Vezes 40 multiplicado ainda por 53. Ok? Aí a outra expressão que a gente vai precisar calcular o valor, né, é a soma dos quadrados dos naturais pares até o 78. Que aí essa expressão na tela anterior, né, se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver que eu chamei lá de P, tá certo? Então vamos calcular agora a soma dos quadrados dos naturais pares, indo de 2 até 78. Então vamos aqui a uma nova tela.
Observe que o que eu quero calcular agora é o que eu chamei de P, né? E P é o resultado de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais reticência até 78 ao quadrado. Aí a fórmula fechada que a gente quer inclui o quadrado dos pares e o quadrado dos ímpares, né? Então aqui a gente vai ter que adaptar, tá certo? Note que eu posso reescrever o lado direito como sendo o seguinte: o 2 ele é 2 vezes 1, então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado. O 4 eu posso escrever 2 vezes 2 ao quadrado. E o 6 ao quadrado eu posso escrever como sendo 2 vezes 3 ao quadrado. E finalmente o 78 a gente pode escrever 2 vezes 39 elevado ao quadrado. Tá ok? Aí continuando, o quadrado de um produto é o produto dos quadrados. Então isso aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 1 ao quadrado, somado com 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, mais ainda, aqui no final, 2 ao quadrado vezes 39 ao quadrado. Aí percebam que cada parcela dessa soma tem um fator 2 ao quadrado. Então eu vou pegar 2 ao quadrado e vou colocar em evidência. Aí entre parênteses vai sobrar o quê? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, indo até o 39 elevado ao quadrado. Ora, pessoal, essa expressão entre parênteses, o que é? Ela é a soma dos quadrados dos 39 primeiros números naturais, né? Como a gente conhece uma fórmula para calcular a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, então basta lá na fórmula a gente trocar o n por 39, né? E como é que é a fórmula lá? Se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver lá que eu escrevi que a fórmula é n, que multiplica n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Então, fazendo n igual a 39, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com 39 vezes n mais 1, no caso 39 mais 1, aí agora é 2n mais 1, certo? O fator 2n mais 1, então vai ficar 2 vezes 39 mais 1, tudo isso sobre 6. Esse 6 ele aparece lá na fórmula, ok? E aí fazendo as contas vamos ter o seguinte: 2 ao quadrado 4, o 39 eu repito, 39 mais 1 é 40, e 2 vezes 39 é 78, mais 1 vai ficar 79. Tudo isso dividido por 6. Agora observe que o valor de P, né, pode ser simplificado, porque veja, o 6 do denominador, né, eu tenho um fator 2 aqui no 4, ou no 40, né, tanto faz, e eu tenho um fator 3 no 39. E aí eu vou ter que P vai ser igual ao quê? Ora, se a gente simplificar o 4, né, por 6, eu vou ter um fator 2 aqui, e aí vai ficar 3 no denominador. Aí eu divido o 39 pelo 3 do denominador, fica 13 aqui. 2 do 4, né, 2 que vai sobrar quando eu simplificar o 4 por 6, com o 13 do 39 por 3, dá 26, ficando então 26 vezes 40 vezes 79. Então tá aí, o resultado da expressão que eu chamei de P vai ser o resultado do produto, 26 vezes 40 vezes 79. Ok? Mas como a gente viu lá no início da solução, né, a gente quer o valor de S. E aí eu disse lá no início da solução, vamos aqui a uma nova tela, certo? Eu disse lá no início da solução que a expressão S, ela vai ser a diferença, né, entre a expressão que eu chamei de P
e a expressão caso geral que eu chamei de Q, né? Então eu disse que S era Q menos P, certo? Foi isso que a gente escreveu lá no início da solução. Então S vai ser o quê? Vai ser a expressão que eu chamei de Q, e que eu não sei se vocês recordam lá a expressão que era 79 vezes 40 vezes 53, e a expressão P na tela anterior era 26 vezes 40, era 26 vezes 40 vezes 79, ok? E aí percebam que dá para chegar ao resultado dessa conta, né, sem realizar esses dois produtos. Observe aqui que dá para a gente colocar o 40 vezes 79 em evidência. E aí vai ficar 53 menos 26, que é 27. E aí a gente pode reescrever isso como sendo 27, 53 menos 26, depois que botar 79 vezes 40 em evidência, 53 menos 26 vai dar 27. Aí vai ficar 27 multiplicado por 79, multiplicado ainda por 40. E aí, se você realizar essa multiplicação, você acha como valor do produto o número 85.320. Então, 85.320 é o valor da expressão que ele chama de S no enunciado. Só que ele compara S com outros valores, né? Então, a melhor maneira da gente encontrar a alternativa correta, né, é a gente escrever o S da seguinte maneira. Note que 85.320 dá para ser escrito assim, 8,532. Aí observe que eu desloquei a vírgula 1, 2, 3, 4 casas decimais. Portanto, para compensar isso, é só escrever aqui vezes 10 elevado à quarta. Aí note que esse valor aqui, ele é um número que é maior, né? Ele é maior ou igual, no caso é só maior, mas aí não faz mal dizer que é maior ou igual, que 8, ele é maior ou igual que 8 vezes 10 elevado à quarta, ok? Porque 8,532, note que é estritamente maior que 8, né? E o 10 à quarta eu mantive aqui. E que, por sua vez, é estritamente menor que o 9 vezes 10 à quarta. Aí observe que essa desigualdade encontra-se na alternativa C. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta do problema. Ok? Finalizando aí a solução do problema. Ok, pessoal? Então, pessoal, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative também as notificações, né? Porque uma vez ativando as notificações, você vai saber de imediato assim que um vídeo for publicado aqui no canal, tá ok? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.